Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje vamos estar trabalhando com transformações geométricas, que é as transformações de figura presentes no plano cartesiano, tá bom? A gente tem um exemplo 1, e uma série de conceitos e a gente vai estar vendo como que funciona isso. Então, olha o exemplo 1. O triângulo DEF a seguir é uma ampliação. Quais são as possíveis coordenadas do triângulo original? Então, nós temos o triângulo DEF. O exercício está falando que ele é uma ampliação, então ele não é uma figura original. A gente tinha uma figura original, nós pegamos e aumentamos ela, ampliamos e obtemos esse triângulo aqui. E aí ele quer saber quais são as possíveis coordenadas do triângulo original. A gente não vai descobrir e falar que é certeza, mas quais são as possíveis? Quer dizer que podem ser aquelas. A primeira coisa que eu vou fazer é destacar os vértices desse triângulo aqui. Então nós temos o vértice D, que é o par ordenado 6 para x, 2 para y. 6 para x, 2 para y. Lembrando que o primeiro valor sempre é o de x e o segundo sempre é de y. Sempre nesse formato, né? O primeiro de x, segundo de y. O vértice E, ele tem 10 para x e 2 para y. 10 para x, 2 para y. E o vértice F, que ele é 8 para x e 6 para y. 8 para x e 6 para y. Pronto. Beleza. Agora eu vou pensar aqui. Para ampliar, eu multipliquei os pontos para obter pontos maiores, porque eu estou multiplicando, estou aumentando, e aí vou estar ampliando a figura. Para eu fazer o contrário, que é reduzir, porque ele quer saber a original, que é menor, porque ela foi ampliada, ela foi aumentada, eu vou fazer a divisão. Se eu analisar para esses valores aqui, todos são números pares, quer dizer que todos são divisíveis por 2. Então basta dividir cada um desses por 2, que eu vou estar descobrindo umas possíveis coordenadas desse triângulo original. Então, o ponto D, 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Então, uma possível coordenada para o ponto D é essa daqui, 3 para x, 1 para y. Ponto E, 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 1. E por fim, o ponto F. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, nós temos aí, ó, pontos D, E, F como possíveis pontos do triângulo original. Peguei todos os valores, dividi por 2, aí eu diminui o tamanho da figura. Quer dizer que originalmente ela poderia ter essas coordenadas, não quer dizer que eram essas, mas possivelmente poderiam ser, tá bom? Então aqui está uma resposta que se encaixa no contexto desse exemplo 1. Agora nós temos os tipos de isometria, não é exemplo, eu vou estar só explicando para vocês estarem entendendo. Primeira coisa, isometria, o significado da palavra. Isometria é a mudança da figura no plano cartesiano, ou do local, ou de posição, mas sem alterar o seu formato. Então, a figura presente no plano cartesiano, ela vai ter o mesmo formato, ela vai ter as mesmas medidas, vai ser o mesmo desenho, mas vai estar mudando ou de posição, ou de lugar, ou os dois. E aí a gente vai estar vendo os tipos de isometria. Então, esse primeiro tipo de isometria que nós temos é o que nós chamamos de translação. Translação vem de translado. Translado quer dizer locomover. Então, nesse caso, a figura ela não mudou de posição. Ela não mudou o seu formato, quer dizer, ela não mudou a posição, ela só saiu do lugar. Ela saiu de um ponto do plano cartesiano, foi para outro ponto, estando na mesma posição. Aqui esse vértice superior, ele continua de forma superior. Aqui eu tenho a base do triângulo, a base continua desse jeito, né? Então ela se locomoveu no plano cartesiano, ela se moveu, mas ela continua posicionada do mesmo jeito.
Então, esse tipo de isometria nós chamamos de translação. Agora nós temos esse daqui, ó, que nós chamamos de reflexão pela reta. Deixa eu sublinhar de azul para ficar mais destacado. Reflexão pela reta. O movimento de reflexão é como se olhasse no espelho, né? Então nós temos aqui esse triângulo, em que nós temos essa medida presente, o ângulo de 90 graus, essa medida com essa, aqui ela já está do outro lado, ó. É como se estivesse olhando no espelho e é como se o espelho fosse essa reta aqui. Então por isso que fala reflexão pela reta. Ela está espelhada por essa reta. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ele não continuou aqui. Ele ficou invertido. É como se eu olhasse no espelho e invertesse a imagem dessa figura. Então aqui eu tenho o que eu chamo desse tipo de isometria de reflexão pela reta. Nesse outro caso, também é um caso de reflexão. Só que eu chamo reflexão pelo ponto. Então a imagem é como se fosse uma imagem refletida, não pela reta como no caso anterior, mas pelo ponto. Porque se eu observar, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus aqui já está aqui. É como se por um ponto viesse o ângulo de 90 graus, por um ponto, em vez de ele continuar nessa posição igual está aqui, ele já fica do outro lado aqui, ó. Então a gente tem aqui reflexão por esse ponto aqui, né? Pelo ponto, refletiu o ângulo de 90 graus que foi parar lá do outro lado. Então nesse caso a imagem ela foi invertida, ela foi refletida como se refletisse no espelho, mas em vez de ser refletida pela reta, igual foi o caso anterior, ela foi refletida pelo ponto. Então reflexão pelo ponto é esse tipo de isometria. E por fim nós temos esse aqui, que nós chamamos essa isometria de rotação. Então a rotação é quando eu tenho a figura original e ela apenas vira, né? Aqui a figura não mudou de posição, ela mudou de lugar. Aqui ela foi refletida, aqui foi refletida também, aqui ela mudou de posição. Se eu observar, é como se fosse aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui o ângulo de 90 graus está aqui. É como se esse lado fosse esse aqui. É como se eu pegasse o triângulo em pé e deitasse ele, né? Eu fiz um giro com esse triângulo. Ele estava nessa posição e aí ele caiu e ficou nessa posição aqui. Houve uma rotação, né? Aqui no caso, uma rotação de 90 graus, perdão, né? Então aqui nós temos o que eu chamo de rotação, que é a figura mudar de posição. No caso é como se eu pegasse esse triângulo e tivesse deitado ele, né? Então aqui nós temos os 4 tipos de isometria. Translação, a figura só muda de lugar, ela se movimenta. Reflexão, ela é refletida ou pela reta ou pelo ponto. E rotação, que é quando a figura gira ali no plano cartesiano. Beleza? Então aqui eu vou deixar um espaço para vocês tirarem print da tela. Qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição para esclarecer. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.